Eram 2h14 da madrugada, quando Letícia saiu do turno no hospital. A cidade estava quase deserta. A chuva fina caía sem força, como se o céu estivesse apenas transpirando. As luzes dos postes piscavam intermitentes e os únicos sons eram o zumbido da energia elétrica e os próprios passos dela sobre o asfalto molhado. Letícia optou por ir a pé. Um trajeto curto até sua casa. 3 ruas, uma praça e uma viela. O caminho era familiar, mas algo naquela noite parecia diferente. O ar estava mais pesado, como se estivesse sendo observado por uma cidade adormecida que sussurrava segredos em voz baixa. Na primeira esquina, passou por uma loja de ferragens com as vitrines empoeiradas. As luzes internas estavam acesas, o que era estranho. Estava sempre fechada à noite. No reflexo do vidro, por um instante, viu uma sombra atravessar a rua atrás de si. Mas, ao se virar, não havia ninguém. Ela seguiu andando, com os passos ligeiramente mais rápidos. O som de seus próprios pés ecoavam demais para uma rua vazia. E então percebeu que havia outro par de passos, sincronizado com o seu, mas ligeiramente atrasado. Letícia acelerou o passo, os outros passos também. Letícia então parou. O silêncio absoluto pairou. Ela deu mais 2 passos lentos. 2 passos ecoaram atrás dela. Não havia ninguém visível, mas o farfalhar das folhas nas árvores e o zumbido da lâmpada acima pareciam amplificar o sentimento de que algo se movia nas margens da percepção. Algo que não se via com os olhos, só se sentia com a espinha. Ao entrar na praça, os bancos de concreto estavam vazios, mas molhados, como se alguém tivesse acabado de levantar deles. Um balanço balançava sozinho, empurrado por uma brisa que não existia. No centro da praça, uma estátua antiga de um anjo apontava para o céu. Mas Letícia teve certeza que o braço não estava naquela posição na noite anterior. Agora, o dedo apontava para trás. Ela não olhou, apenas continuou andando. A viela final para sua rua era estreita e cercada por muros altos. A luz ali era escassa. Letícia hesitou, mas entrou. O cheiro era de ferrugem e mofo, como se algo estivesse apodrecendo sob o concreto. No meio da viela, o som dos passos voltou, mas agora não vinham mais de trás. Vinham dos lados, como se algo andasse pelas paredes. Olhou para cima. As sombras projetadas nos muros estavam distorcidas e havia uma sombra a mais. Uma que não tinha corpo para justificar sua presença. Estava lá, imóvel, com olhos que brilhavam em vermelho apagado, como brasas mal acesas no fim de uma fogueira. Letícia deu um passo para trás, e a sombra também se moveu, mas não como um reflexo. Era ligeiramente mais lenta, como se o mundo ao redor estivesse com atraso. Ela começou a correr. As luzes da rua falhavam uma a uma conforme passava. O som que a seguia agora era um arrastar irregular, como algo grande demais para andar corretamente. Como unhas raspando concreto, como carne pesada sendo puxada por braços disformes. Quando virou a esquina de casa, algo tocou sua nuca. Frio, gelado, invisível. Ela caiu de joelhos, virou-se, e a rua estava vazia novamente. Mas na porta do prédio, desenhado com algo escuro e pegajoso, havia um símbolo, um círculo imperfeito com uma espiral no centro. Letícia entrou correndo, trancou a porta e subiu para o apartamento. Mas a sensação de estar sendo seguida não desapareceu. Quando olhou pela janela, viu a rua deserta e algo parado exatamente na viela. Uma silhueta retorcida, sem rosto. Só a presença. Na manhã seguinte, ao sair de casa, havia um rastro de pegadas molhadas que iam da viela até a porta dela.
Mas ninguém passou ali naquela noite. Nenhuma câmera registrou o movimento. Nenhuma alma viva confirmou qualquer presença, exceto ela. E agora, sempre que está sozinha à noite, não importa o lugar, Letícia sente os passos voltando, lentamente, se aproximando, e ela não ousa mais olhar para trás. A estrada de terra era estreita e mal iluminada, cortando o campo como uma cicatriz esquecida pelo tempo. Mariana caminhava sozinha, voltando de um retiro no interior. O carro quebrara a quilômetros dali e o celular estava sem sinal. O céu era uma mancha escura, salpicada por estrelas que pareciam longe demais para importar. E então veio o barulho. Um assovio curto vindo do meio do mato. A noite estava quieta demais para aquilo ser apenas o vento. Mariana seguiu andando. O som do cascalho sob seus tênis era o único ruído além dos grilos. Mas em certo momento percebeu que o caminho à frente parecia nunca diminuir. A curva que deveria dobrar à direita, ela tinha certeza, ainda estava longe. Como se a estrada estivesse esticando sutilmente, se dobrando em si mesma. Olhou para trás. O ponto onde começara a andar já não era visível, nem as luzes do retiro, nem qualquer poste. Apenas a escuridão engolindo o caminho como um manto denso. E então o assovio voltou, agora mais agudo, mais próximo. Ela acelerou o passo. O mato ao lado balançava com o vento, ou com outra coisa. A curva finalmente surgiu, mas algo estava errado. Não era a mesma curva. No lugar de cercas e pinheiros, havia agora um velho cruzeiro de pedra, coberto por musgo, com um crucifixo retorcido no topo. A cruz estava virada para o chão, e havia flores murchas aos seus pés. E um bilhete preso a um espinho de roseira que dizia: "Não siga o som, ele não tem boca." O assovio voltou. Agora parecia sair de dentro da própria cabeça dela. A estrada se dividia logo após o cruzeiro. Um dos caminhos seguia para um campo aberto, o outro para uma mata densa. No campo, tudo era iluminado pela lua. Na mata, a escuridão era espessa, como um líquido. Mariana seguiu pelo campo. Andou por minutos, talvez horas. O tempo parecia quebrado, mas então percebeu algo impossível. O mesmo cruzeiro reapareceu à sua frente. Mesmo lugar, mesmo bilhete, só que agora havia uma marca nova na pedra, um risco fundo como unha cravada no granito. E outro assovio. Dessa vez ela não se mexeu, ficou parada no meio da estrada, observando, esperando. Foi quando percebeu que o mato ao redor se calara. Nenhum grilo, nenhum vento, apenas o som da própria respiração e o eco de pés descalços pisando na terra molhada atrás dela. Ela não olhou, fechou os olhos e o mundo girou. Quando abriu os olhos de novo, estava em frente ao portão do retiro. O carro quebrado ainda ali. Tudo como se nada tivesse acontecido. Mas o campo às suas costas estava silencioso demais. E o cruzeiro de pedra, agora visível à distância, estava virado para ela, mesmo estando a centenas de metros. A cruz, que antes estava inclinada para o chão, agora apontava para cima. E no banco de trás do carro, quando entrou, viu um ramo de flores murchas, com um bilhete escrito: "Você olhou." Henrique voltava para casa por um caminho pouco usual. Tinha perdido o último ônibus e decidiu cortar por uma rua antiga chamada Rua da Prata Velha. Uma ladeira esquecida na zona norte, com casas abandonadas e árvores que se entrelaçavam no alto, formando um túnel natural. O lugar tinha fama de mal assombrado, mas ele não era homem de superstições.
Ainda assim, naquela noite o ar parecia mais denso. As folhas não balançavam, apesar da brisa. O céu estava encoberto, mas o caminho era iluminado por um brilho leitoso, sem fonte visível. As sombras no chão pareciam erradas. Algumas não combinavam com as formas ao redor, como se projetadas por corpos ausentes. Henrique andava rápido, tentando não olhar para os lados. Cada casa que passava estava em ruínas, portões caídos, janelas quebradas, portas rangendo sozinhas ao menor sopro. Mas havia algo pior do que o abandono. Nenhuma teia de aranha, nenhum inseto, nenhum som de rato, como se a própria natureza tivesse medo daquele lugar. Foi então que percebeu o detalhe mais perturbador: as pegadas no chão molhado. Não eram dele. Eram muito maiores, descalças, profundas, como se algo pesado tivesse passado por ali há poucos minutos. Mas não havia lama na rua, apenas umidade sobre o asfalto. Mesmo assim, as pegadas estavam frescas. Henrique seguiu com o coração acelerado. Ao dobrar a esquina, viu a figura. Estava a cerca de 30 metros, alta, extremamente magra. A pele parecia feita de couro ressecado, rachado como terra seca. Não tinha olhos, apenas cavidades fundas. Os dedos eram longos demais, terminando em pontas que tremiam. Estava parado sob um poste apagado, com a cabeça levemente inclinada, como se o escutasse. Henrique congelou, mas não conseguiu evitar, deu um passo para trás. A criatura deu um passo à frente, não correu, não gritou, apenas repetiu seus movimentos, como um reflexo com atraso. Henrique então correu. A rua se esticava. O caminho que conhecia parecia maior, infinito. E os postes, antes espaçados, agora formavam um corredor claustrofóbico de metal, rangendo ao vento, girando levemente como se quisessem cair. Henrique não olhou para trás, mas ouvia os passos, pesados, cadenciados, como se algo arrastasse os pés e a própria realidade com ele. Na esquina final, Henrique tentou escapar para uma travessa lateral, mas a rua não existia mais. Em seu lugar, uma parede de tijolos negros, úmidos e pulsantes, como se respirassem. O ar ali cheirava a ferro queimado e madeira molhada. Sem escolha, correu em direção à única casa que parecia intacta. Portão de ferro antigo pintado de branco, agora descascando, revelando ferrugem. A porta abriu sozinha com um rangido baixo. Dentro, tudo era escuro. Mas os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como fantasmas sentados à espera. No chão da sala, um círculo desenhado com uma substância escura. No centro, um espelho quebrado. Henrique sentiu algo o puxando para dentro. Não fisicamente, mas na mente, como se estivesse sendo puxado por lembranças que não eram dele. Viu imagens piscando nas bordas da visão. Um homem idoso sendo enterrado vivo. Uma mulher sussurrando nomes esquecidos em uma língua impossível. Crianças sem rosto correndo em câmera lenta. E a figura, o homem cavado, abrindo os próprios olhos ocos e sangrando escuridão. Ele acordou do transe no último segundo, fugindo da casa e correndo novamente pela rua. Mas ao sair, estava no mesmo ponto de onde havia começado. Como se a travessia nunca tivesse acontecido. A Rua da Prata Velha estava agora iluminada pelo sol nascente. Pássaros cantavam. Um carro passava à distância. Tudo parecia normal. Exceto pelo detalhe final. As pegadas atrás de si ainda estavam lá, frescas, profundas. E quando Henrique chegou em casa, no espelho do banheiro, havia uma rachadura idêntica àquela do espelho da casa da criatura. No meio da noite, ouviu o assovio do vento, e no reflexo da janela, bem atrás de si, o homem cavado.